Fala pessoal, hoje o nosso vídeo é sobre CUR, sobre requisições HTTP, principalmente de GET. Então, a gente vai fazer testes na prática sobre as formas que a gente pode fazer para trabalhar com múltiplas requisições GET, seja ela individual, seja ela massiva, ou seja ela inclusive usando o Swole com o Laravel Octane. Então, a gente vai fazer um teste aí, são pelo menos 7 testes ali que eu criei, que a gente vai testar realmente e ver qual é a performance que a gente tem fazendo aquele tipo de CUR, né, para endpoints massivos, para vários endpoints. E assim a gente conseguir chegar num consenso aí sobre qual que pode realmente salvar a nossa aplicação, qual que pode realmente dar mais performance na nossa aplicação e também para ser um trunfo aí para você, desenvolvedor, na hora que você for programar um GET, em consulta de API, coisas assim, você conseguir ter alguma sacada ali que às vezes pode mudar toda a história do seu sistema e fazer ele ganhar realmente performance. Se você não sabe o que está falando, quem fala é o Urnal, seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Aqui conteúdos de Laravel, PHP, Docker, entre outras coisas toda semana. Bom pessoal, hoje o vídeo aqui vamos rápido porque vai ter bastante testes na prática aqui. Vamos ter bastante testes na prática, então vamos mandar ver, beleza? Bom, já deixei pronto aqui os códigos, depois isso aqui tudo vai estar no repositório do GitHub. Mas o que aqui nos interessa é assim, eu tenho uma rota web, que é a /benchmark, essa rota web bate nessa rota aqui, nessa controller, né, Octane CUR benchmark controller, que vai cair justamente neste método aqui. Além disso aqui, eu já estou aqui com o meu Sail rodando, tá? Então eu já dei um Sail up aqui, a gente já tem o Sail rodando, eu vou até deixar em outra aba aqui, ó, um Docker Stats rodando, para a gente comparar depois as performances, consumo, entre outras coisas, legal? Mas já está rodando aqui o nosso Laravel Sail, beleza? Então, clear, um Sail PS aí só para mostrar para vocês, ó, rodando aqui o nosso Laravel Sail. Ok, que mais? Bom, eu customizei, ajustei a imagem do Docker aqui desse Laravel Sail, isso a gente já fez também em outros vídeos aqui no canal. Qualquer coisa comenta na descrição se você quer saber como personalizar, ajustar a imagem Docker. Mas basicamente aí o Laravel Sail mais atual aí, as versões mais atuais dele, já vem no Dockerfile, já vem com a extensão aí do Swole ativa, que é justamente o que a gente precisa para poder rodar aí o Laravel Octane. Então, perfeito, isso já tem aqui, tá? Além disso, no Supervisor a gente teve que fazer uma configuraçãozinha aqui, que é justamente colocar o comando que vai fazer a nossa aplicação rodar aí via o Octane. Então, a gente tem um Octane Starter aqui com Server Swole, beleza? Então, aqui tem a configuraçãozinha básica. Deixei comentado tanto ele aqui no server padrão aí do Laravel, do Artisan Server ali, padrãozinho, tá aqui também. Então a gente pode fazer um teste depois, de repente. E também aqui embaixo que tem um comando aqui para você rodar ele com Workers e Tasks Workers, né? Que são tipo as tarefas e os gerenciadores das tarefas, quem que vai executar as tarefas do Octane. Então também você pode configurar na mão ali, quem sabe ali se consiga mais performance ou não. Aí vai muito de você acertar o ponto, ok? Por padrão, esse daqui já acaba se autoajustando aí na aplicação. Bom, beleza, resumi tudo ali que a gente fez. Além disso, a gente subiu aqui, deu um Sail up, tudo mais. E já estamos com a aplicação rodando. Então, se eu der aqui um localhost, a gente já dá de cara com ela. Tá aqui no ar, beleza? Além disso também, vou usar um endpoint aqui, ó, que é de uma API do Mercado Livre, tá? Essa API aí, ela traz anúncios, traz itens, né, do Mercado Livre pra gente. E esses itens, eles têm um padrão, tá? O padrão deles, eu vou copiar o URL, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó. O padrão deles, ó, bem simples, bem básico. Ó lá. Aqui, https api.mercadolibre.com, tranquilo, /items, né, que é o resource. Aí ele sempre tem um padrãozinho MLB aí, que é do Brasil, e tem um número. Esse número é número serial. Então a gente fez um auto-increment deste número aqui, que ele vai concatenar com o MLB, e assim a gente vai buscar sempre anúncios, produtos, né, aleatórios neste endpoint aqui, tá? Então é um endpoint real mesmo, que a gente está trazendo aqui para a prática. Também a gente não quer flodar o Mercado Livre, né? A gente não quer derrubar ele nem nada. Então a gente vai usar ali, mas vamos usar aí com moderação. Embora também eles suportem milhões de requisições aí. Dificilmente a gente consiga fazer cócega no servidor deles. Mas beleza, pessoal. Além disso, aqui no nosso Octane CUR Benchmark Controller, né? Eu tenho aqui uma declaração de extricts, né? Só para a gente forçar os tipos aqui nas classes, em methods e tudo mais. E um set time limit aqui, que vai definir o tempo limite aí da aplicação aqui para a execução desse script. E assim a gente tem meio que
a gente vai consumir, né, como uma rota web, né, a gente vai acessá-la pelo navegador e aí nosso script aqui não vai morrer, tá? Aí temos várias variáveis aqui, propriedades aqui dessa classe já definida, que aí vão aqui, por exemplo, quantidade de endpoints que vão ser processados, padrãozinho 100. Aí aqui a lista de endpoints aqui. Aí aqui a gente tem os results, então são tudo results, você pode ver que todos terminam com result, que são aqui os endpoints, os resultados, né, que a gente está obtendo ao consultar os endpoints que a gente está armazenando aqui, para depois a gente validar também a quantidade de sucesso ou não, né, nas requisições, perfeito? Inclusive vai ter umas falhas, né, de comunicação, que não é bem falha, mas é mais porque na consulta que a gente vai bater lá no Mercado Livre, pode ser que o anúncio não exista. E quando não existe, vai retornar um 404, por exemplo, pra gente. E 404 é um código que não é sucesso, né, numa requisição. Então, por isso ali vai ter uns falsos positivos, digamos assim, né, que vão dizer ali que foram erros, né, que não vão ser sucesso em algumas consultas, tá? Mas, de boa isso. No mais, vamos lá. O web chama nosso controller chama o run aqui, pronto. O run vai cair justamente aqui, que é quem gerencia todas as consultas, tá? E aí aqui a gente começa limpando todos os endpoints que tinham criado nessa controller, não tinha nada, estava vazio, mas a gente limpa igual. Depois de limpou ali, a gente pega os endpoints, o número de endpoints que foi passado pela requisição. Então aqui eu estou esperando aqui quatro parâmetros aqui nessa request. Então aqui pode ser o mod. Esse mod aí vai ser qual modo, o tipo de modo, né, que a gente vai trabalhar aqui. Então a gente vai ter o default e vai ter entre outros aqui, ó. Eu vou copiar e colar ali. Todos esses daqui são modos que a gente pode utilizar, né, para passar ali e para fazer ele trabalhar de alguma forma diferente. Já vão ver também como que é esse trabalhar diferente, tá? Beleza, os endpoints aqui, que é um número, então por padrão aí você pode mandar 10, tá ok? O try aqui, que é a quantidade tentativa, uma só já tá bom. E o disable octane aí, caso você queira desativar o octane, pode mandar um true aqui, tá? Mas por padrão ele pode deixar nulo aí, já era, não precisa nada disso, tá? Beleza. Aí, que mais aqui? A gente tem aqui o generate endpoints, que é aquela regra que eu falei para vocês, ó. Generate, ele vai pegar um ID ali inicial, e aí ele vai incrementando, né, durante um range aí que depende do número lá que a gente passou de quantidade de endpoint que a gente deseja. E ele vai criando esse valor e adicionando aqui, gerando vários endpoints numa array, tá? Aí, depois que ele fez isso, ó, a gente tem um match aqui. Eu já falei aqui no canal, inclusive, do match, da performance do match. Eu tenho vídeo, inclusive. Se você ainda usa Switch, cara, você tem que olhar meu vídeo e entender o que você está perdendo aí realmente a continuar usando Switch, tá? E aqui o match vai depender do modo que a gente passou, né? Então pode ser default, HTTP LARA, entre outros aí, né? E esse modo aí, dependendo do modo, ele vai ou processar de uma forma única, né, ou só de um tipo aqui, ó, por exemplo, eu quero só testar uma requisição HTTP via cur. Pronto, tem aqui o parâmetro do HTTP via cur, que vai fazer uma requisição via cur. Então, só passar o modo HTTP cur já é suficiente aqui para minha aplicação aqui já processar dessa forma via cur, tá? Se não passou nenhum aí, veio default, veio nulo, né, vai cair aqui e aqui ele vai fazer de todos, tá? E o ruim de fazer de todos é que demora mais tempo. Então, se você tem um teste que vai ter uma lentidão maior, né? Porque ele vai ter mais coisa para processar, muito mais método para testar e tudo mais, tá? Então isso aí, eu até deixei um alias, um atalhozinho aqui, ó, do 1 ao 7 que você pode utilizar para ficar mais fácil a comunicação e definir qual que você quer utilizar. Todos eles aqui chamam uma função anônima, que é essa função aí, né? Uma arrow function aqui do PHP, que essa função aí simplesmente chama um método, e esse método é quem executa realmente o que a gente deseja, tá? E a gente vai ter um para cada caso. Então vamos lá, um HTTP Laravel é aquele clássico HTTP do Laravel. Então chama aquela classe HTTP aqui, a facade, que é o Illuminate, suporte facades HTTP, método get, de boa ali, passou o endpoint, que está aqui sendo percorrido, e aqui no final que ele já vê se deu sucesso ou não, e já salva o sucesso ou não desta requisição, tá? Então é bem simples esse método, ele faz requisição por requisição, então repare nisso, tá? Da mesma forma a gente vai ter um HTTP cur, que aí ele vai preparar aqui, iniciar uma conexão cur, vai fazer a requisição cur, vai no final aqui comparar que se o HTTP code da requisição cur, né, foi igual a 200. Então ele faz a comparação simples ali. E assim a gente também faz o processo, faz um por um aí essa execução, porque até quem executa esse cur exec, que ele vai executar aí baseado sempre em um endpoint só. Então, se tem 10 endpoints, vai percorrer 10 vezes esse loop aqui para fazer uma requisição para cada e no final ele retorna aí os sucessos.
Aí aqui eu tenho o multi-http pool Laravel, e aqui a gente usa o Laravel Illuminate Support Facades, o mesmo lá de trás da requisição única, porém agora a gente usa o recurso dele de pool, que aí ele faz uma piscina de requisição, ou seja, ele aglomera várias requisições para fazer todas em paralelo, simultâneo, ok? Então é isso que ele faz. E para ele funcionar legal, a gente tem aqui uma function que a gente define. Essa function aí espera um pool, desse tipo aqui, pool, Illuminate, HTTP, client, pool. E isso daqui, no final, que ela gera ela abre uma função, né, que ela é fechada logo aqui, e dentro dela tem apenas um for. E esse for each aí, no caso aí, ele vai pegar cada endpoint que a gente tem na aplicação, vai percorrer eles e vai fazer um pool para cada um desses endpoints. Esse as aqui, ele cria só uma chave ali para a gente conseguir buscar o retorno desse valor aqui depois. E o get aqui é o que realmente faz a ação. Só que detalhe, ele não está fazendo essa consulta aqui. Ele está só construindo ela. Quem vai fazer ela é na hora que for feita a execução real aí desse pool, tá? Então, ele prepara tudo, depois ele executa aí no pool. Beleza? E aqui a gente tem aqui o nosso for each. Nesse for each aqui a gente pega todos os resultados que foram gerados, que vieram do pool. E esses resultados a gente vai percorrendo e vai juntando aqui, né, com chave valor nessa variável results, que aí vai armazenar ali se deu sucesso ou não, tá? Eu fiz o teste igual tá aqui, ó, nesse desenho aqui para vocês, ó. Deixei até comentado, mas foi o seguinte, eu peguei na mão, coloquei um pool as, né, passei o endpoint, que é o que a gente está passando ali, e passei o get do endpoint, para mim ver se realmente tinha alguma falha, né, ou não nesse processo. Inclusive aqui tá com um FN, né, tá com uma error function aqui nesse modelo, e funcionou também perfeitamente, tá? Então não tive nenhum problema, da mesma forma que para consultar aqui os results. Então foi mais, eu deixei aqui mais para mostrar para vocês que eu fiz o mesmo teste e que realmente desse jeito, trabalhando com o pool, com a function aqui e retornando dessa forma aqui, sem retorno, né, no caso, mas com um for each, definindo vários pool ali dentro, funcionou perfeitamente, ok? Então beleza, do pool do Laravel está aqui. Além disso, se você não conhece o pool do Laravel, tem aqui na doc, você vai vir aqui HTTP Client, e aqui, em algum lugar aqui dentro, que você vai encontrar o pool. Vamos lá? Aqui, ó, Concurrent Request. E aqui tem toda a definição, como que ele funciona, como que ele faz para ele funcionar ali realmente bem, tá? Então tem toda a definição, como você pode utilizar e até ter um exemplo aqui. Então vale a pena também você consultar aqui se você quiser entender mais sobre ele ou inclusive aí utilizar headers entre outras coisas. Então, beleza. Essas docs também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aí só o pessoal acessar ali e consultar o que precisar. Beleza. Aí a gente fez então o multi-HTTP, né, que é com um pool ali do lado. Então a gente junta várias requisições para fazer tudo uma vez com um pool. E aqui eu tenho o multi-get do Cur. Então o Cur também suporta aí o multi-get. Então vocês podem ver aqui, ó, Cur multi-exec, que é um recurso aí que permite aí que o Cur faça a requisição aí de várias conexões ao mesmo tempo, tá? Várias requisições de vários endpoints ao mesmo tempo. E aí, nessa configuração aqui, a gente consegue sim executar e fazer aí o multi-cur funcionar bem parecido até mesmo com o pool, tá? Eu até suspeito que no final aqui o pool aqui utiliza o multi-get aqui do cur aqui para fazer as requisições. Não cheguei a ver a fundo, se você tem certeza disso pode comentar aí na descrição aí, mas acho bem provável aqui que no fundo ele utilize sim o multi-pool aqui, o pool, né, do Laravel, utiliza o multi-get do cur, da mesma forma aqui que o HTTP do Laravel, né, a facade ali, do client, do suporte Illuminate ali, também deve usar cur no final da história, tá? Meio que não tem como fugir nesse processo aí, quando a gente fala aí de requisição. Beleza, pessoal. O que mais aqui, ó? Temos aqui a conexão tal, aí aqui ele vai fazer requisição, como eu falei para vocês, em cada endpoint. E aí, depois que ele fez, tem que validar cada uma das requisições, pegar o conteúdo delas e aí validar aí se deu qual o status que teve, tá? Então aqui no caso que eu estou só validando aqui se foi diferente de 404. Aí a gente poderia, claro, validar de diversas outras formas aqui, se é só 200, sei lá. Indiferente aí, beleza? Bom, multi-get, ok. Aí aqui a gente tem o HTTP Octane. Então do Octane aqui, o que mudou? Que basicamente continua o HTTP do Laravel. A diferença aqui é que a gente usa do Octane o concurrently, né? Que ele permite ali a execução concorrente de scripts, de consultas, né? Via Octane, via Suoli no final da história, ou Roadrunner. Aí vai depender como você está trabalhando com o teu
Octane. E aqui nesse concorrente, basicamente a gente passa aí uma lista de requisições aí, que no caso são funções aí, são closures aí. São closures ali que serão executadas aqui na hora que ele executar de forma concorrente. Ok? Então basicamente eu passar essas requisições, essas HTTP GET ou um script, o que for ali. Tudo isso tem aqui na doc do Octane, tá? Então você vai buscar, entrar na doc do Octane, você vai encontrar aí concorrente task. Aqui tem toda a definição também. Não é muita coisa, né? Mas tem aqui a definição, tá? Detalhes, tá? Eu tive problema aqui com esse Octane Concurrent por dois fatores. Um é timeout, então ele tem aqui uma definição de timeout que estava de 3.000 milissegundos, que equivale a 3 segundos. Eu tive que aumentar ele para 10 mil segundos, para mim ter uma largura, uma gordura a mais aí, para mim conseguir fazer essa execução. E além disso aí, se eu passo um número muito grande de requisições aqui, a gente acaba tendo alguma dificuldade ou algum problema no script. Então, se eu colocar, por exemplo, 1000 aqui requisições para ser feitas de uma vez, a chance de travar aqui no ato da execução do concorrente é grande, tá? Porque, querendo ou não, ele vai querer colocar 1000 processos em paralelo concorrendo. Então, é muita coisa para concorrer entre si, tá? Então, detalhezinho aí. Mesma coisa, também fiz o mesmo teste, tá aqui o exemplo aqui, só para me garantir como estava executando, estava tudo certinho. Beleza. Aí, pessoal, eu avancei um pouco nos métodos e eu fiz aqui um HTTP Chunked Octane. O que esse Chunked faz? Mesma coisa do HTTP Octane aqui que a gente viu anteriormente. Então, cria ali também a requisição, a closer aqui do get e tal. Só que ele faz um chunk, então ele quebra em montinhos de 10, em grupos de 10. E aí depois a gente vai percorrendo de 10 em 10 e jogando aí para ele trabalhar de forma concorrente. Ou seja, eu estou colocando para ficar concorrente no máximo 10 por vez. Então é um negócio interessante, porque eu não estou deixando, sei lá, 1000 concorrendo que nem louco ali por recurso. Não, estou colocando 10 em 10. É muito mais fácil do sistema gerir tudo isso, tá? Então, isso aqui foi uma estratégia que eu adotei também para a gente testar e ver se a gente ganhava desempenho, né, com esse tipo de performance, tá? E aqui, a gente tem aqui o Multi-HTTP Pool Octane, que esse aqui ele vai fazer um Multi-HTTP aqui, ele vai fazer várias requisições de HTTP, só que dessa vez ele vai utilizar o pool. Então a gente fez um chunk aqui, quebramos os endpoints de 10 em 10, que foi os chunks, né? E aí desses chunks a gente fez vários pools que vieram aqui para request. E depois a gente pegou toda essa lista aí de pools do HTTP e jogamos dentro do Octane Concurrent. Então ele vai fazer uma concorrência aí e vai utilizar ainda o HTTP pool por trás dos panos. Então a gente jogou o máximo aqui que dava aqui para tirar realmente do Octane, tá? Sentiu falta de algum método? Acho que dava para inventar algum outro diferente? Comenta aqui na descrição que eu quero saber, que eu vou ficar curioso aí. De repente até a gente faz uma parte 2. Mas aqui assim foi aí umas 4 horas que eu demorei para preparar esse conteúdo aqui. Nessas 4 horas assim o que me veio de ideia realmente foi esses cenários. E eu acho que eu abrangi de forma bem significante praticamente todas as hipóteses possíveis aí para a gente fazer requisição HTTP, né? Fazer um GET para algum lugar, para alguma API, tá? Então, feito isso, pessoal, agora é hora de botar a mão na massa. Para isso, aqui eu tô aqui no Postman. Deixa eu dar um zoom. Aí, depois eu vou colocar essa collection aqui, ó, lá dentro do projeto, e aí fica mais fácil ali, dá para vocês baixar a collection e brincar aí vocês mesmos, tá? O que tem aqui de diferente? Eu tenho um modo aqui que tem em todos, então benchmark, modo default. E aí o endpoints aqui ele está recebendo 120 endpoints, ou seja, ele vai processar 120 endpoints. E os try aqui, que é a quantidade tentativa que ele vai utilizar para processar tudo isso, tá? Então, se eu executar esse método, ele já vai rodar, ó, por todos, tá? Porque ele vai cair aqui no match, o default mesmo, não porque está default aqui, mas porque não tem nenhum case aqui que está escrito default. Então ele vai cair direto no default, e aí nesse default aqui, ele já vai processar aqui todos esses 7 tipos aqui de requests aí HTTP aí de GET, tá? Então vamos lá, vou começar a rodar aqui e a gente vai acompanhando isso aqui também aqui pelo outro terminal, onde eu estou rodando o Octane. Aqui a gente consegue ver aqui como é que tá os recursos, né, da aplicação, o que está consumindo. Então você repara, ó, só para que o Octane está rodando, a gente está gastando 355 MB de memória da aplicação Laravel. Aqui eu estou com um limite de 1 GB para essa aplicação Laravel. Eu tenho aqui um Postgres e um Redis, mas eu nem cheguei a utilizar. Daria para a gente fazer um vídeo aí com concorrência de PDO, de consulta no banco. Se vocês acharem interessante, até comenta aqui na descrição aí, que também de repente a gente faz esse vídeo aqui.
Até eu acho que alguém tinha comentado no outro vídeo que eu fiz do Swole, tá? Alguém comentou, se não me engano, o Luiz até, a respeito disso. Mas ainda a gente não fez ainda um conteúdo nessa pegada, tá? E aqui o número de PIDs, né, o número de processos que tem aqui executando, que no caso que temos 28 rodando aí via o Octane. E antes da gente executar, né, só lembrando também, ó, no nosso Docker Compose YAML, então vamos abrir ele aqui, ó, Docker Compose YAML, da aplicação Laravel, foi restrito alguns recursos. Então aqui, ó, tá restrito a memória, em 124 MB, e a CPU está restrita em 2 CPU. Por quê? Porque daí fica mais parelho, né, mais assertivo realmente esse teste que a gente está fazendo, tá? E só lembrando, para quem não conhece aqui, a minha máquina aqui no momento está com um i9, né? Então eu tenho 16 núcleos praticamente, são 8 núcleos reais e 6 threads a mais, né? 8 threads a mais, né? Totalizando 16 threads ao todo aí. E 32 GB de memória aí com mais da metade livre, tá? Então, só para deixar claro isso aí para vocês, para mostrar aqui que eu tenho um recurso suficiente realmente para a gente testar aqui e ter um cenário bacana aí de utilização. Minha internet aqui atual, que eu acho que deve estar gerando uns 200 MB, a gente até pode fazer um speed test aqui rapidão. Por que eu falo isso, né? Porque fazendo esses testes, mostrando para você o que realmente eu estou utilizando, fica muito mais fácil aí caso vocês queiram comparar, né? Porque aí vocês têm uma noção real do que eu tinha de hardware, de internet e tudo mais. E vocês sabem que eu não estou tirando aleatório, chutando, eu fiz mágica para tirar esses valores, né? Então tá aí, ó, de download que a gente está beirando os 400 MB e de upload beirando os 200 MB, perfeito? Bom, vamos executar então, vamos lá, vamos dar o getzinho aqui, os try aqui, eu vou diminuir para a gente fazer o primeiro teste, né? Eu vou diminuir para 10 endpoint e vamos fazer o teste aí. Aqueles que dão um chunk, vai dar um chunk uma vez só, né? Porque ele vai ter 10, ele vai parar por ali. Então vamos lá. Enquanto roda aqui, só lembrando também, no código aqui eu tenho um benchmark, cadê ele? Tá aqui, ó, benchmark measure, que ele é que vai tirar as métricas mesmo e vai gerir os dados, né, de quanto tempo que levou cada uma dessas chaves aqui, cada uma desses processos aqui. E no final é isso aí que a gente retorna para o front, né? Então tem a resposta aqui com um JSON. E aqui eu ainda fiz um malabarismo aí para a gente formatar os números de forma correta, do jeito que fica mais agradável. Também fiz uma média aqui, então ele calcula uma média baseada na quantidade de endpoint, então a gente tem uma noção de quanto que está gastando cada endpoint, e além de que tem as informações aqui do que foi utilizado, do que foi processado ali mesmo, tá? Esse dismode ali eu acabei não pegando daqui, né, mas eu vou pegar daqui agora, a gente tem um request, e fica mais bacana para a gente visualizar depois também. E se você está trabalhando com Octane, no processo aqui que eu estou utilizando aqui no Supervisor, não está com o modo watch, tá? Então, ou seja, se você mudou qualquer coisa no código PHP, você tem que dar aí um save restart, por exemplo. Então seria isso aqui, ó, saiu restart, já seria suficiente para reiniciar o container Docker aqui no ambiente save, né? E assim você conseguir atualizar o código de forma para o que está funcionando. Bom, vamos ver aqui, acho que o teste terminou, né? Vou abrir aqui o Postman, aqui terminou. Tem aqui um JSON com toda a requisição, todos os dados, então eu vou pegar esse JSON, vou vir aqui, abrir uma nova aba, vou colar aqui e a gente visualiza por aqui de forma melhor, tá? Então vamos lá. Nosso HTTP Laravel levou ali para executar, ó, 10 requisições, tá? Os 10 endpoints estão aqui, ó. Foi 3 tentativas de média, então dá para ter uma média bacana, porque tipo, ele tenta as 10 vezes nas 10 requisições, depois que ele pega a métrica da primeira ali, tentativa, ele vê quanto segundo levou, depois ele roda de novo, vê quanto segundo levou, ele roda de novo, vê quanto segundo levou, e aí divide aí por 3, né, pelo número tentativo, para ele ver. Isso o próprio benchmark ali do Laravel já faz. Então, ponto positivo para o Laravel que tem essa funcionalidade que ajuda bastante aí desde a versão 9.52, eu acho que é por aí. Bom, então, vamos lá. HTTP Laravel levou aí 2,46. Com o HTTP Curl, 2,63. Esse 2,63, 2,46, essa diferença aqui é bem baixa, assim, se você comparar. E o que pode ser, às vezes, algum fluxo, né? Porque vocês viram, em alguns lugares tem algum for, tem uma forma de trabalhar diferente com o for, a forma que eu defino e tal. Então ali, às vezes, pode ser que a gente consiga, assim, tirar um pouquinho ali, ganhar um pouquinho de performance, mas pode ter certeza, se conseguir, não vai muito passar, assim, vai dar muita diferença entre um e o outro. Não. Porque um basicamente a mesma metodologia do outro, tá?
Tá aqui a média aqui, então, 0,26, ficou superior, né? Porque esse aqui foi mais lento, tá? Aí aqui a gente tem o pool, e aí com o pool aí a gente já vê uma diferença gritante, porque com o pool a gente já baixa para 1,14. Então, ó, repara, olha o tempo que a gente levou aqui, 1,14, né, com o pool, para fazer todas as 10 requisições, e a média aí, né, por requisição aí, por requisição foi de 0,11. Então a gente ganhou muita performance. Aí, ó, depois a gente já fez o multi-get com Cur, né? E esse multi-get com Cur ainda surpreendeu ainda mais, que a gente fez 1,09. Então repara, ó, de 1,14 a 1,09, a diferença não é tão grande assim também. Então também vai do mecanismo, da forma, do código, como está estruturado, como está sendo feito. Às vezes até a internet, ali, um momentinho de oscilação pode trazer esse resultado assim diferencial, tá? Mas com certeza isso, vocês podem reparar, ó, pela porcentagem daqui quanto a 2,40, que seja aqui, ó, vocês conseguem perceber, ó, que aqui caiu pelo menos a metade do tempo que foi levado fazendo um HTTP normal do Laravel. Então veja o quanto que você pode ganhar já de performance na sua aplicação só mudando, né, a forma de trabalhar. Em vez de fazer HTTP GET lá, né, de repente aplica um pool ali, junta várias requisições, faz tudo uma vez. Pô, com certeza você vai ganhar mais tempo, vai ganhar mais desempenho na sua aplicação, tá? Aí aqui, multi-get, Cur, que eu falei para vocês. HTTP com Octane, olha lá, 1.11. Então não mudou muito aqui, ficou quase a mesma coisa aqui do pool, tá? Diferença, HTTP lembra que ele estava fazendo requisição GET, né? Então ele é individual, GET por GET. São 10 GETs. E esse 10 GET, olha só, o fato dele ter o Swole, né, tá com o Octane aqui, ó, fez ele bater aqui o HTTP do Laravel. Por quê? Porque daí sim aqui a gente teve o Swole entrando em prática. E aí o Swole trouxe benefícios. Ou seja, se você está trabalhando com poucas requisições, uma, duas, getzinha ali, né? O Octane com certeza deve trazer bem mais desempenho para você do que o próprio Laravel, né? Porque realmente ele foi feito naturalmente para trabalhar com get. Inclusive ali, se você está utilizando o Swole, tem um driver exclusivo do próprio Swole que já faz toda a gestão do Cur. Tá? Isso é lindo de ver. E eu falei bastante disso também lá no vídeo sobre Swole, que está aqui no canal. Bom, aí a gente fez as opções lá com Chunked. E com Chunked a gente conseguiu bater incrivelmente o mesmo tempo daqui. A única coisa que tem no do Chunked aqui é que a gente faz aquele chunk lá de 10, né? De 10 em 10. Como o lote era de 10, então a gente não percebeu diferença aqui com o Chunked. Talvez se a gente trabalhasse com lotes maiores, a gente percebesse sim uma diferença mais gritante nesse processo. E aqui, por fim, a gente fez então um multi-HTTP, né, do Laravel, utilizando o pool e o Octane, em definitivo, trabalhando com as concorrências. E aqui, esse daqui foi... Uau! Esse aqui baixamos para 0,77 o tempo por todas as requisições. Então aqui, realmente, a gente ganhou performance pra caramba. Comparado lá com o primeiro, ó, a gente chega a ser quase 4 vezes mais rápido ali que a primeira opção. Então, poucos ajustes, ganhamos performance. Então, acho que eu consegui mostrar aqui para vocês um exemplo simples aqui, com 10 requisições, formas de se otimizar. Então, dá para dizer sim, o Octane ajuda? Com certeza. Pelo resultado que a gente está tendo aqui, nesse cenário aqui que a gente está fazendo a consulta, utilizando HTTP Pool, com certeza, está ajudando. Só que só o Octane ajuda? Ó, a gente viu aqui que ajudou. Mas dá para ajudar ainda mais se a gente conseguir utilizar ainda melhor os recursos que o Laravel tem, tá? Um teste que eu não fiz aqui, realmente, que agora eu vi até que ficou faltando, mas que não ia ter muita diferença aí, seria a gente, ao invés de trabalhar com o pool, né, trabalhar com o get direto do Cur, né, fazer um multi-get do Cur, e talvez sim a gente consiga ainda reduzir, talvez, alguma coisinha aqui, mas aí, claro, a gente teria que trabalhar diretamente com o Cur para tentar tirar esse desempenho a mais aí, tá? Eu acabei, nem deu aqui, nem mostrou, né, porque foi mal rápido, acabou nem mostrando como estava a performance aqui. Então a gente já viu aqui que o container até subiu, já foi para 443, mas a gente pode executar mais uma vez aqui. Só que agora para a gente executar, vamos aumentar, né? Vamos aumentar a dificuldade aqui. Então em vez de 10 endpoints, vamos para 50 endpoints. Então vamos dar um send. Começou a processar. Enquanto isso aqui, nossa aplicação ainda está tranquila. Ó. Provavelmente ele está começando lá só com aqueles get do Laravel lá mesmo. Depois que ele terminar os get, ele deve trocar para o outro método, para o Cur puro, até ele chegar no Swole mesmo, que vai trabalhar de forma concorrente. E quando chegar no Swole, vocês vão ver que esse speed aqui, né, a quantidade de processo vai
subir aí gritantemente, tá? Porque daí realmente ele está utilizando mais processos, né? Mais processo da aplicação ali para conseguir processar, né? Para executar de forma concorrente. Olha aqui, começou, olha com o Octane rodando, a CPU foi lá em cima, rápido, bateu ali 79, 71, pedia lá processos, CPU foi lá em cima de novo, ó, 34, 90, tá usando realmente, processando pra caramba ali, gastando os recursos, as duas CPU que ele tem. Olha lá, 70. Então, ó, vocês verem como que é a diferença, né? O Suolho mesmo, quando você coloca ele em trabalho, ele usa bem mais a CPU, ele vai usar melhores recursos. A memória aumentou um pouco, mas nada tão significativo assim, uns 50 megas até agora. E ele segue processando ali, ó. E a gente consegue perceber por conta dessa oscilação lá nos processos, que não é algo comum de ocorrer ali quando a gente está trabalhando só com uma requisição HTTP do Laravel. A CPU agora está até estourando, ela está mais de 104%. E parece que acalmou, acho que deve ter terminado. Vamos ver aqui no Postman. E olha lá, terminamos já a requisição. Isso aqui, total, que levou aqui quase 2 minutos. Vou copiar toda a requisição e vamos dar uma olhadinha aqui. Vou até abrir o outro, né? Vamos lá. Outro aqui do lado para a gente visualizar esse JSON. Legal. HTTP Laravel 1164, HTTP Cur 1177. Então os dois muito parecidos novamente, como eu havia dito, né? A diferença é que agora aqui, nas dois casos, no caso até, o Cur acabou perdendo o próprio HTTP do Laravel, mas tá aí, né? Beleza. HTTP Multipool, olha lá. 3,69 segundos. Então, com o Multipool ali, processou a 50 requisição brincando ali. Com o Multiget do Cur, já baixou para 3,8. Então, também houve um ganho de performance gigante aqui, com 3,8 aqui com o Multiget do Cur. O Octane baixou ainda mais aqui para 2,92. Então, ainda conseguiu tirar mais ainda, ganhou até do Multiget do Cur. O próprio Octane, né? As consultas via Octane. Isso que tá normal, get por get lá, né? Que loucura. Aí aqui, o HTTP Chunked Octane 3.73. Então aqui ele quebrou, né, em vários lotes de 10 e processou. E o Multi HTTP Pool aí com Octane aqui desabou. Olha lá, 2.20. Então já tinha sido rápido aqui, 0.77. E aqui a gente baixou ainda para 2,20, processando 50 endpoints. Sendo que desses 50 endpoints, a gente teve 28 sucessos para cada um aqui. Então, todo mundo que bateu a meta, né, teve o mesmo número. Eu até deixei esse número bem nítido aqui, porque às vezes um endpoint lá vai começar a dar erro, então ele não vai chegar no final aí tendo a mesma quantidade de sucesso. E se não tem a mesma quantidade de sucesso, é muito provável ali que ele tenha algum problema, né, alguma dificuldade que esteja atrapalhando ele, tá? Então, mais um teste realizado aqui, uma boa solução que a gente aplicou realmente foi o Multi HTTP Pool aqui do Octane, tá? Eu não fiz, né, que nem eu comentei aqui, eu não fiz aqui um método aí, esse Multi HTTP Pool aqui com o Multiget do Cur, justamente porque o Cur, ele é legal, ele é puro ali, dá para você trabalhar, dependendo do que você precisa, é legal. Só que às vezes você não vai ter uma facete, você não vai ter um lugar para controlar ele. Então vai muito do processo como você está trabalhando. Como geralmente o vídeo aqui é feito usando Laravel, então quem vai usar Laravel geralmente vai usar ali a facete do Laravel, ali, o Lineage Support, HTTP, para fazer as requests, né? Porque ali tem todos os padrões, vai passar token, não vai. Como que vai fazer request, vai colocar timeout, tá tudo ali, é bonitinho, simples de usar. E vocês viram ali que a diferença acaba não sendo tão gritante assim, né? Mas, claro, né? Num cenário que você realmente precisa de mais performance, talvez sim, talvez pode ser que ganhe ou não, né? Só testando aí para saber, beleza? Então, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou comentar aqui o projeto, vou subir ele lá para o GitHub, vou colocar aqui os repositórios. Aqui, inclusive, aqui eu tenho testes aqui que eu faço aqui com cada um endpoint, então eu deixei aqui algumas rotas aqui para vocês. Então, aqui basicamente que a gente tem um Multi HTTP Pool do Octane, né, que eu comentei ali. E aqui ele está com 100 endpoints. Se a gente colocar 1000 endpoints aqui, eu sei que ele vai suprir. Então, olha lá, vamos colocar aqui para executar enquanto a gente estiver conversando e dando a conclusão. Ele está rodando, né? Vai fazer 1000 requisições. Provavelmente lá a gente aqui vai ver aqui o Octane explodindo, né? Olha lá, voando aí, 108 PIDs. Teve vezes que eu executei, ó, subiu bastante a memória também, pode ver, ó, 703 em mega de memória. CPU não subiu tanto, porque ele está fazendo ali de processo em processo, né?
Mas teve vezes que eu fiz que ele morreu aí no processo. Ó. Aqui, ó, por exemplo, morreu no processo. Justamente por quê? Porque ele não suportou aí a quantidade de requisições que tinha. Então era muita coisa para ele colocar no processo e ele não aguentou, tá? Então isso aqui é um fenômeno aí que pode acontecer. Por isso que eu fiz aquela abordagem lá utilizando o Chunked, né? E utilizando o Chunked a gente limita um pouco aí a quantidade que vai passar de forma concorrente. Eu posso colocar aqui os 1000, inclusive. E 3 tentativas. Vamos dar um send. Agora até a CPU deve se comportar um pouquinho diferente. Olha lá. Não, até manteve ali a mesma quantidade de processo, né? E tá rodando aí a 12, 15%. Memória ainda tá sobrando aqui uns 25%. Mas está utilizando bastante. Enquanto isso que a request está sendo feita, ele vai processar 1000 endpoints. É endpoint pra caramba ali. Que está sendo gerado, que está sendo utilizado aí. E consumido ali do Mercado Livre, né? Então, a gente vê uma forma aqui bem simples aí de se trabalhar, de se testar isso. Para testar outro método aqui também, caso você queira, né? Basta copiar aqui, adicionar aqui. Se quiser fazer um fork também no repositório no Git aí, e depois comentar lá, mandar lá para mim aprovar a PR e tal, pode mandar também aí, pode ficar à vontade aí, que a gente adiciona também aqui no projeto, que tenho certeza que quem vê o vídeo aqui vai gostar aí de ver outras formas também, outras visões aí de teste para consulta assim de Get, né? E querendo ou não, isso aqui é uma forma de você ganhar desempenho na sua aplicação aí sem precisar mexer em muita coisa. A CPU até subiu aqui, ó, você pode ver, ó, tá, chegou a bater 100% aí, 32, 35 PID, né, processo. Então ele tá gastando mais recurso agora, mais CPU ainda para processar aqui o Chunked. Enquanto processa também o Chunked, só para me mostrar para vocês, ó, é o HTTP Chunked Octane. Então, vocês veem aqui que aqui eu vou quebrar ele para fazer de forma concorrente. Eu não estou utilizando pool, né? Se eu estivesse utilizando pool HTTP aqui, talvez sim a gente ganhe mais performance ainda, tá? Não estou utilizando, também seria outra abordagem possível. Da mesma forma aqui, esse daqui é aquele que eu mostrei para vocês anteriormente ali, que a gente tentou executar. Esse aqui que a gente tentou executar, né? E que morreu no processo. Porque justamente aqui, ó, ele não tem um limite. Ele só vai pegar várias requisições, vai jogar aqui dentro e vai tentar fazer tudo de forma concorrente, todos os pools. Isso é bom. Só que também se a gente colocar demais, pode ser ruim, porque ele pode não dar conta de tanta coisa para processar. Então foi justamente o que eu disse para vocês. Vocês viram aqui nos gráficos que você saiu super bem. Só que se você colocar demais, aí talvez, provavelmente, né, ele pode perder performance ou até mesmo ali não conseguir dar conta de tudo. E aí você pode ter alguns erros do tipo, até bizarro até, como vocês viram aqui na requisição que eu mostrei aqui anteriormente, tá? Um erro aqui de for each, que de um argumento que ele estava esperando array objeto e encontrou um valor booleano. E nada a ver, né? Na linha 313, inclusive isso, se vocês verem aqui a 313 é justamente aqui, ó. Ele encontrou um dos results como um booleano, sendo que era uma requisição do HTTP, né? Então ele se perde mesmo no processo. Vou voltar aqui só para a gente concluir, então. Ainda não terminou aí, 1000 requisições é 1000 requisições, né? São coisas pra caramba. A CPU aqui tá torando ainda, né? Tá torrando aí. Olha aí. 32, 31, 33 processos. Olha aqui, ó. Pronto, terminou a request. Demorou aí quase 4 minutos, 3 minutos e pouquinho. Vou copiar tudo. Vamos vir aqui num terceiro aqui. Untitled. Deixa aqui o terceiro. Colei. Tudo ficou zerado aqui, porque, claro, não rodou nenhum deles. Rodou só o que a gente passou, tá? E o que a gente passou aí, o HTTP Chunked, ele levou aí 75 segundos. Ou seja, aí 1 minuto e 15 para executar. Nesse 1 minuto e 15, a média aí por cada request, são 1000 requests, a gente tem uma média aí de 0,07. Então, baixou muito, aguentou, suportou, fez as 1000 requisições, fez 3 vezes ainda essas 1000 requisições. Tudo isso no tempo ali que foi informado, né, dos próximos dos 4 minutos. Então vocês viram aí, performance pra caramba, baixou muito tempo, 0,07 é muito pouco tempo, e conseguiu bater e utilizar tranquilamente todas as consultas. Bom pessoal, só para a gente concluir então, alguns detalhes aí que vocês devem se preocupar é o seguinte: caso você queira testar essa metodologia, ver qual que vai ser mais eficiente para o seu projeto, vale a pena o quê? Você pegar, vir aqui nesse mesmo projeto, nesse Generate Endpoints, aqui você pode definir aqui nesse These Endpoints, todos os seus endpoints, tudo que você vai trabalhar, ou então você pode criar alguma metodologia ali para bater aí na sua aplicação, onde você consome, tá? Você pode fazer qualquer uma dessas duas abordagens.
Por que que eu sugiro isso? Porque aí você vai ter algo mais próximo do real para sua aplicação, para a tua situação. Dependendo do cenário que você tem, pode ser que alguma das opções que eu trouxe aqui neste vídeo performe melhor do que a que você esperava, tá? Então, não necessariamente tudo que eu disse aqui é a verdade absoluta, porque não existe. Vai de cenário em cenário, aplicação em aplicação, teste em teste. Pode ser que daqui a pouquinho você queira passar um beer, né, um access token ali na aplicação, no healer, e um tipo de request pode ser que sobressaia, seja melhor que a outra ou não. Pode ser que daqui a pouco surja uma alternativa ao Curl, ou você encontre uma alternativa ao Curl para você utilizar na sua aplicação Laravel. Então vale a pena você consultar isso, tá? Outras coisas aqui, nas métricas aqui, esse set aqui do Chunked, não que deu 7, só que deu sucesso, tá? Mas provavelmente o que aconteceu? Como ele executou 3 vezes, talvez na última vez que ele executou a aplicação lá, o endereço do Mercado Livre, pode ter banido a gente, né? Ter travado a gente. E aí, com isso, claro, a gente não consegue computar, consultar, realizar todas as consultas que a gente precisa lá. Por isso também que às vezes não é tão interessante você fazer uma consulta tão ampla, né? Que nem 1000 endpoints é muita coisa, são muito recursos que eu estou utilizando. Mas talvez se eu faço ali com 100 requests, 100 endpoints, eu consiga ter uma métrica bacana, real, que realmente seja na prática, né, do que está ocorrendo perfeitamente, tá? Então você pode tentar 1000? Pode tentar 1000, mas a chance ali de você ser barrado, cair num rate limit, ou alguma coisa ali, algum proxy te banir, né, é grande ali na própria segurança, ou um firewall, né, te banir ali naquele servidor. Então, vale a pena você tomar cuidado também na hora que for fazer isso aí, porque você pode acabar até mesmo bombardeando a sua aplicação, legal? Mas o intuito não é esse, o intuito é testar e ver qual que vai performar melhor para consultas cotidianas, né? Consultas que você faz no dia a dia, por isso que a gente trouxe aqueles testes ali, seja com 10 endpoints, seja com 50 endpoints, ou até num caso aí excepcional, né? Com 1000 endpoints, que a gente consegue ver a capacidade ao extremo ali do que ocorre ou não, legal? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer, expandir, dominando o universo. E a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais!